Como eu havia dito mais cedo, alguns dos responsáveis por extrair as melhores informações dos ex-ministros de Bolsonaro, ex-ministros da Saúde, na CPI da pandemia contra Bolsonaro, foram aqueles de quem a gente menos esperava. Menos esperava porque ou são da tropa de choque de Bolsonaro, ou são os independentes, ou são, veja só, os moristas. Uma senadora, que teve um excelente desempenho, na minha opinião, de deixar com inveja nossos puros sangues como Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, foi a senadora Simone Tebet. Ela teve a metodologia de perguntas que eu mais gostei, que forçavam Nelson Teich a acabar mencionando Bolsonaro. Nesse vídeo aqui, ela extrai a verdade de Nelson Teich como ninguém. Ela faz Teich admitir as culpas de Bolsonaro pela falta de restrição de circulação ou de isolamento social, a falta do uso de máscara e do mau desempenho que essas políticas tiveram no Brasil. Eu não vou te enrolar muito porque você vai ver o vídeo aqui, eu vou mostrar para você toda a fala dela e a de Nelson Teich, é claro, as respostas é que importam. Só peço para que você sente o dedo no like para que os outros colegas saibam que a gente fez esse recorte e colocou aqui no canal. Dá o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta, pix@vaipix.com e assina o canal aqui no botão Seja Membro, beleza? Fica aí com a fala, com as perguntas feitas por Simone Tebet ao ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Vejo em Vossa Senhoria aqui um homem da medicina, da ciência, um profissional capacitado a responder não só como testemunha, mas como técnico. Então vejo Vossa Senhoria aqui como um perito, como um médico legista, como aqueles que vão muitas vezes num depoimento, num processo, tentar ajudar a formar o juízo de conhecimento, a buscar a verdade, que é o que nós queremos aqui. Aqui a bancada feminina, todas nós, estamos aqui em defesa da vida e em busca da verdade. É isso que nós queremos. Então é com esse espírito que eu peço a Vossa Excelência que possa responder os questionamentos na sua opinião, sem nenhuma preocupação com o que vai dizer. Aqui, as perguntas que faço não é a testemunha, mas é ao homem, ao profissional que tem tudo na vida profissional. Aliás, começo por isso, senhor ministro. O senhor tinha tudo, profissionalmente falando. Conhecimento, capacidade, reconhecimento, um homem, repito, da ciência, da medicina e da educação. O senhor trouxe o seu tudo para o tudo de todos no Ministério da Saúde. O senhor procurou trazer toda a sua bagagem, todo o conhecimento, todo o seu espírito público em nome do tudo que é a vida de cada um de nós. É essa a sensação que eu tive quando eu vi no Ministério da Saúde. Acontece que o senhor, muito rapidamente, saiu do ministério, menos de um mês. E o tempo todo diz aqui que o ponto nevrálgico, ou ponto crucial foi o embate que teve, ou a não concordância que teve com a tal da cloroquina, que, aliás, senhor presidente, fazendo um parêntese aqui, né, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos prerrogativas como senadores da República, mas nós também não podemos cometer crimes. Nós temos que tomar muito cuidado, nós estamos em rede nacional e nós não podemos ter senadores que não sejam médicos fazendo aqui apologia a um medicamento que nós não sabemos se tem eficácia, sob pena de exercício ilegal da medicina, independentemente de eu concordar ou não. Mas nós temos que tomar muito cuidado com o exemplo que nós damos aqui na comissão. Repito, nós estamos ao vivo. Acontece que, então, o senhor disse que a divergência foi com a cloroquina, mas, ao mesmo tempo, disse que isso refletiu todo. Sobre a cloroquina, eu não quero mais discutir, acho que já fomos longe sobre esse assunto. Eu quero entender esse todo. Então, eu vou fazer perguntas bem rápidas, objetivas. Se o senhor puder me dizer sim ou não, e depois uma pergunta subjetiva que o senhor possa se alongar, se for o caso. Não acredito que ela vai fazer o que eu queria. O senhor disse que o presidente não interferiu. Eu pergunto, o senhor entrou com o propósito, pelo período que estava, não tinha vacina ainda, de avançar com testagem em massa e com uma campanha de afastamento social. Não de lockdown, mas de afastamento social para voltarmos o mais rápido possível à retomada da economia. E com estudos clínicos em relação à vacina. Eu pergunto ao senhor, quantas reuniões o senhor teve com o presidente da República nesses menos de 30 dias? Se eu me lembro bem, 4 reuniões. Oficiais ou apenas foram encontros? Eu acredito que estavam na minha agenda. Tá. Nessas reuniões oficiais, o que disse o presidente da República sobre o programa de controle de testagem?
Isso eu não discuti com ele, isso aí eu fui fazendo o que eu achava que tinha que fazer. O que o presidente disse em relação a uma possível fala do senhor, se é que teve, em relação à campanha de afastamento, campanha publicitária, ou quando o senhor falava a respeito do isolamento, do afastamento social, da importância do exemplo, ou enfim. Isso ele nunca me abordou em relação a isso. E o senhor nunca conversou com ele a respeito também, em reuniões oficiais? Especificamente não, mas ele estava tocando um projeto que logo que foi esse que foi publicado e hoje está no CONAS e CONASEMS. O senhor disse que o presidente não interferiu, mas eu perguntaria, diante de toda essa experiência que o senhor tem, e diante até das colocações aqui, que o problema da mortalidade, da carnificina, do calvário que as famílias estão passando nesse momento de dor, de lamento, é por conta da falta de dinheiro. E isso não faltou realmente, porque o que não faltou foi por parte do Congresso Nacional a injeção bilionária de recursos públicos, por parte do Congresso Nacional, diga-se de passagem. Mas foi dito muito que a questão aqui era financeira. Eu pergunto se efetivamente seria isso o problema todo dessa quantidade de mortes no Brasil. Havia divergência sobre, de uma certa forma, o que o senhor pensava e o que o governo pensava em isolamento social. Tanto é verdade que, volta e meia, o ministro da Economia e o próprio presidente falava da impossibilidade de lockdown e mesmo de isolamento social. Eu pergunto, na experiência do senhor, o senhor acha que se nós tivéssemos feito aquilo que o senhor pensava para o país em termos de política sanitária, de isolamento social, nós teríamos esse número de mortes? Eu não estou especificando se mais ou menos, mas esse número de mortes? Só um instantinho, senador, eu estou só procurando um número aqui para passar o número certo, que eu fiz essa conta. Vocês viram a mulher fazer as perguntas do jeitinho que eu esperava que fizesse, né? E que eu ainda falei que poderia ser ela a fazer, né? Uma coisa que eu avaliei a nossa evolução de mortes e casos, e eu vi que quando você pega o pico de morte na segunda onda em relação à primeira, o número de casos aumentou acho que 68% e a mortalidade aumentou 180% ou 160%. O que me sugeriu que o vírus tinha uma letalidade maior. Em relação ao uso de recurso financeiro, não é só dinheiro que faz diferença. Então, é a eficiência com que o sistema funciona. Tá? Então, a gente hoje tem o país que mais gasta dinheiro com saúde são os Estados Unidos, e eles tiveram um cenário muito ruim. Se pegar o Luxemburgo é o país mais rico do mundo em termos de PIB per capita, a gente chegou a ter 1.260 mortes. Então, por que eu estou falando isso? É uma combinação de recurso financeiro, obviamente, mas com uma eficiência na condução do sistema. Essa pergunta, ministro, a eficiência do sistema faria com que nós diminuíssemos o número de mortes no Brasil? Essa eficiência de sistema implicaria naquele momento em um certo isolamento social? A eficiência do sistema, sim, mas não só sobre o isolamento social. Não, a pergunta primeiro, sim. Sobre o isolamento, sim. Uso de máscaras? Sim, porque eu quero até fazer um comentário. O que acontece? Não deixa ele fugir. 3 blocos da parte da transmissão. Primeiro a gente tem lá os suscetíveis, os infectados, esses que recuperaram. Com a variante você pode ter um problema, porque o que recuperado pode voltar a ser suscetível, então você tem que ter esse cenário. Mas a outra coisa o que está acontecendo hoje, e das próximas talvez 2 semanas, é uma consequência do que já aconteceu anteriormente, da transmissão que já aconteceu. Daqui para frente, você vai ver que em algum momento nas semanas futuras, o que você fizer hoje vai fazer diferença. Então aí o distanciamento é importante, por quê? São 3 coisas que são fundamentais, que é o tempo que a pessoa transmite, durante o tempo que ela transmite, o quão intensa é a transmissão, e aí a variante pode ser mais transmissível, e o quanto as pessoas ela interagem. Quando você faz a restrição, o isolamento, o lockdown, seja o nome que você vai dar, você restringe o contato. E naturalmente você vai fazer os casos e mortes caírem. O problema prático é como é que você consegue sair disso. E aí a gente tem agora uma opção que é a vacina, mas que está um pouco lento. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: enquanto a gente não tinha vacina, a minha sugestão na época era justamente
um controle da transmissão, que envolveria testagem, isolamento, rastreamento, quarentena. Qual é o problema prático? Você precisa ter não só um sistema de saúde funcionando, mas um sistema social que consiga abraçar as pessoas que não conseguem se afastar. Então, esse isolamento ele é necessário, ele trava os casos e trava as mortes, ele diminui a sobrecarga do sistema, mas esse planejamento ele não é simples, porque na prática, enquanto você não tem uma solução, o que é o ideal hoje? Enquanto você faz o distanciamento e começa a vacinar, em algum momento você tem uma proteção e você consegue sair do distanciamento. Então, por que eu estou colocando a dificuldade que é de você gerir uma situação como essa? Agora, o que é inegável é que, quando você só tem a opção do distanciamento e da máscara, essa é a opção que você tem que seguir. A resposta à sua pergunta objetiva é sim. O senhor acha que havia vontade política do governo? Eu não estou dizendo do presidente da República, porque o governo não é personalista, né? Nem personalíssimo, por mais que alguns entendam que seja. O governo é ele e sua equipe, e obviamente que o chefe do executivo, eu já fui prefeita 2 vezes, é responsável, obviamente, pelas decisões certas ou equivocadas daqueles que são nomeados de livre nomeação por ele. A pergunta é, o senhor acha que havia vontade política desse governo no sentido de dar suporte, não só autonomia, mas liderança a Vossa Senhoria em relação ao uso de máscaras, gel, isolamento social, gente, campanha publicitária e testagem em massa? Onde é que dá like nessa mulher, gente? Eu vou ser bem objetivo. Quando eu falei que eu não tinha autonomia e liderança. Pronto! Porque aí, eu acredito. Fez ele responder. Como é que eu vejo isso? Eu acho que em situações como a Covid, onde você tem uma situação Brasil, você precisa de liderança e coordenação. Ouviu o que eu queria ouvir. E aí você tem que você tem que receber essa autonomia para ter liderança, para poder ir buscar essa liderança e essa coordenação. Então, realmente... Vossa Senhoria respondeu a todas as perguntas, eu agradeço, se me permitir, desculpe a ousadia, mas é pelo elogio que faço, o reconhecimento ao seu trabalho, a capacidade, tive cuidado de buscar a sua biografia, mas com todo respeito, acho que o governo queria um garoto propaganda. Ele queria alguém que fosse uma vitrine para que pudesse continuar fazendo aquilo que entendia ser o certo, rejeitando a ciência, contrariando, e em nome do negacionismo, contrariando todas as orientações científicas, profissionais e médicas. Então, aqui não é nenhum demérito, ao contrário, é um elogio que faço a Vossa Senhoria. Parabenizo não só pela entrada, por ter tentado lutar pelo bom combate, mas por ter tido a coragem de sair rapidamente e não ter o seu nome manchado em toda essa história. Muito obrigada.